Boa noite, amados, paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui comigo e todos que estão aqui presentes nessa noite. Tenho certeza que vai ser uma noite abençoada na tua vida, na vida da tua família, da tua casa, dos teus amigos. Por isso já vai compartilhando essa live, dando aquele seu like, se inscrevendo no canal GLA Guerreiros da Aliança, curtindo, comentando e compartilhando para que mais pessoas sejam abençoadas. Hoje nós vamos ter a parte 2 do tema que eu disse para vocês sobre coração ensinável. Nós vamos usar o texto base que lemos na semana passada, que está em Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao 13. Vamos ler novamente, mas agora nós vamos dar continuidade no ensino, na palavra, sobre coração ensinável. E se você pode e gostaria de nos abençoar, aqui do ladinho da tela está o QR Code para você fazer a tua contribuição, o teu Pix, tua oferta, seja o teu dízimo, se você não estiver congregando em alguma igreja, a tua primícia. E aqui na descrição do vídeo, o Pix para você também estar nos abençoando. Então todas as vezes que você nos abençoa, você está selando a palavra de Deus e está dizendo: Senhor, eu quero que aconteça na minha vida aquilo que foi liberado pela palavra do profeta, do apóstolo. Amém? Não seja só uma pessoa que receba, faça a diferença, seja um adorador, alguém que vai e cele e some, multiplique com o reino de Deus. Aleluia. Então a palavra está lá em Hebreus capítulo 12, do 1 ao 13, diz assim: portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue, e estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele és repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele que recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Mas, se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, de forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todo aquele que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Aleluia! Então esse é um texto que nós lemos semana passada, que o autor de Hebreus, nós não sabemos quem é o autor de Hebreus especificamente, ele está falando justamente sobre a importância de ter um coração ensinável. E o que é um coração ensinável? Ainda nós não conseguimos abordar o tema na sua profundidade, mas nós já demos algumas pistas de como chegar até lá. E uma delas é a disciplina. A disciplina, se não é a base, o fundamento para todo o Evangelho. Quando Jesus chamou os discípulos para caminhar com ele, a primeira coisa que Jesus ensina para os seus discípulos era ter disciplina.
Porque a disciplina é o que vai gerar motivação, a disciplina é o que vai colocar prioridades no seu devido lugar, a disciplina é o que vai fazer você ter foco, você ter objetivo, você ter metas, é a disciplina. Uma pessoa indisciplinada, ela não consegue alcançar nada na vida, porque tudo que ela começa, ela não termina. A disciplina é aquilo que te coloca no eixo, independente da sua idade. A partir do momento que você tem disciplina e você coloca as suas coisas no devido lugar, onde você prioriza o reino de Deus, o que a palavra diz lá em Mateus, as demais coisas, exato, vos serão acrescentadas. Então por que o autor de Hebreus está dizendo isso para nós? Porque Deus quer que nós sejamos disciplinados, porque a disciplina é o que de fato vai nos manter de pé em direção ao alvo que é Cristo. Só que ele está dizendo, a disciplina no primeiro momento, ela não vai te causar contentamento, mas vai te gerar frustração. Ou seja, ninguém gosta de ser disciplinado. E no momento que você recebe a disciplina, você fica entristecido. Mas essa tristeza momentânea, essa correção, essa dor na carne e na alma, é proposital para que ela silencie e você dê lugar para o Espírito. Porque se você ficar olhando para a dor que está acontecendo na sua carne, você vai começar a dar mais vazão para aquilo que você está sofrendo do que para aquilo que você está crescendo. Amém? Bernardinho, acho que todo mundo conhece o Bernardinho, técnico de vôlei, os maiores campeões do mundo do Brasil. O técnico diz que é melhor você sofrer pela dor da disciplina do que pela dor do arrependimento. Então você está ouvindo as palavras de um campeão. Às vezes quando eu falo sobre algum tema, disciplina ou qualquer coisa que seja, você que me segue nas redes sociais, sabe que eu também faço várias coisas. Uma delas, eu sou instrutor de defesa pessoal. Mas isso não tem a ver com defesa pessoal, ou eu não quero que você venha aprender a lutar. Não. Quando eu falo sobre isso, é porque é aquilo que eu vivo. Mas veja bem, tudo isso faz parte do evangelho, do reino. Tudo que o homem ensina hoje é porque Deus colocou no homem isso. O diabo não tem capacidade de criar nada, ele só deturpa tudo que foi criado. Então, se há alguma deturpação da palavra na minha mente, quem colocou isso foi Satanás, mas Satanás colocou porque eu dei vazão para isso entrar. Eu ministrei uma palavra recentemente, agora na última reunião profética. Agora vocês estão vendo que uma reunião é num cenário meio galáctico, né? Sei lá. Alguém falou para mim, você está pregando no espaço? Eu falei, gostei. Aí eu coloquei o espaço mesmo atrás. E o tema da palavra é foca em você. Porque Deus está falando para mim a semana inteira isso. Nas lives, todos os dias, 0 horas, as pessoas falando, prega sobre isso, fala sobre isso. Eu falei, tá bom, e eu falei e fui e gravei essa palavra. E isso cabe completamente nesse tema, sobre coração ensinável, porque você só consegue ter um coração ensinável se você focar em você. Fala, focar em mim. Focar em você não é um ato egoísta. Egoísta é você pensar só em você. Mas o reino de Deus, se você não focar em você, você não cresce, você não amadurece. Porque nós vivemos, ainda mais hoje, tempos onde pessoas cuidam da vida das outras pessoas. Rede social não é isso? Você entra no Instagram, você entra no Facebook, internet o tempo todo, você vendo a vida das outras pessoas. Não tem problema também você ver a vida das outras pessoas. O problema é quando você começa a se comparar com o outro. Ou quando você está num culto, você está numa reunião e você começa a olhar para o outro. Deixa eu ver quem está adorando. Deixa eu ver quem está buscando. Na verdade, hoje a igreja virou uma competição de quem vai mais bonito, mais arrumado. Quem adora mais, eu fico olhando meu irmão. Se eu não foco em mim, eu perco na minha distração e o foco e começo a olhar o outro. E o evangelho não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Porque o tempo que eu olho para o defeito do outro, para o erro do outro, eu deixo de crescer. Eu já tenho coisas demais na minha vida para eu mudar. Eu, vou falar de mim, Derek. Eu preciso melhorar um monte de coisas, um monte. Se eu ficar perdendo tempo em olhar para o lado daquilo que o outro faz ou deixa de fazer, se ele está fazendo certo, se ele está fazendo errado, se ele não deixa... É obviamente que eu preciso ter um olhar criterioso quando eu vou ensinar.
No entanto, quando eu vou adorar, ou na minha caminhada diária, eu não fico olhando para aquilo que o outro faz, deixa de fazer, ou fala. Porque eu preciso manter o foco em mim. Eu preciso ter disciplina. E se eu não consigo aplicar a disciplina, eu não vou crescer. E se eu não crescer, eu não vou me encher. E se eu não me encher, eu não vou transbordar. E se eu não transbordar, eu não vou tocar o outro. Porque o outro não é convencido por aquilo que eu falo. O outro é convencido pelo Espírito que habita em mim. Então eu não tento mudar ninguém na palavra. Eu apenas falo, eu mostro o caminho. Se você quer fazer, você faz. Se você não quer fazer, é um direito seu. Mas eu preciso continuar. Porque se você parar, eu vou parar por causa de você? Não. Ninguém entra numa faculdade ou num serviço e fica desmotivado porque o outro não está estudando ou trabalhando. Imagina, eu estou trabalhando aqui. Estou consertando, sei lá, uma parte na fábrica. Eu trabalhei um tempo na Embraer, fazendo fisioterapia lá no pessoal. E tinha uns caras lá que ficavam consertando o avião, né? Fazendo naquela broquinha ali para colocar os parafusos. Imagina se o cara que está aqui colocando a broca no parafuso, o parafuso na broca, ou sei lá, não entendo muito. Ficar olhando para o lado e falar, deixa eu ver se ele está trabalhando certo. Aí esse que está do lado, olha para o lado, deixa eu ver se ele está trabalhando certo. E de repente ele chega no patrão e fala, olha, eu estou me sentindo meio desmotivado porque ele não está fazendo certo. O patrão vai falar para você assim, olha, faz o seu serviço e deixa que dele eu cuido. Porque se eu fizer aquilo que eu preciso fazer e o outro fizer aquilo que ele precisa de fazer, então nós vamos conseguir arrumar o avião para que outras pessoas consigam voar. Mas quando eu foco naquilo que o outro faz ou deixa de fazer, também é uma tentativa de esconder aquilo que eu preciso melhorar. Então, quando eu aponto o erro do outro, eu escondo as minhas falhas. Eu fazia isso até o momento que eu decidi tomar o controle da minha vida. Decidi tomar controle da minha vida e falar, quem assume a minha vida agora sou eu. Sabe por que às vezes as pessoas elas se sentem assim com você? Como eu já fui muitas vezes falado, taxado diversas vezes durante a minha caminhada cristã. Até de fato eu encontrar o caminho, me arrepender e entrar verdadeiramente naquilo que Deus quer. Porque eu aceitava tudo que entrava. E já que eles pensam isso de mim, aí eu vou fazer isso mesmo. Não me importa. Mas as pessoas, elas detestam alguém que ela não pode controlar. Alguém que ela não pode manipular. Mas Cristo nos fez para sermos livres. Ele não quer que você seja manipulado. Ele quer que você seja filho. E todo filho é livre. Não é escravo. Mas para isso você tem que de fato abrir a tua mente para sair do sistema. Então Hebreus, só passando um pano em cima, né, daquilo que nós falamos na semana passada. No verso 10 é interessante. Se eu for falar só de Hebreus aqui de novo, nós passa mais um culto e eu não consigo dar continuidade nunca. Mas ele diz que Deus ele corrige para o nosso bem, para que possamos participar plenamente da sua santidade. O que a disciplina tem a ver com a santidade? Santidade não é só não pecar, não. Santidade significa em você ter uma mente separada, uma mente transformada, uma mente que de fato assume o controle da sua vida e diz, eu não vou viver aquilo que o sistema vive, eu não vou viver conforme todo mundo pensa, eu vou ser sim, para todo mundo a ovelha negra. Eu vou ser sim, alguém que pensa fora da casinha, que na verdade você está pensando no reino. Imagina, quando Jesus ele chega e ele propõe o evangelho, o que vocês acham que todo mundo pensou? Esse cara aí é um terrorista. Ele está querendo revolucionar, ele está querendo falar coisa que não está escrito na Torá, não está escrito. Ele está querendo curar no sábado, não está escrito. É porque quem vive com Deus, não vive o que está escrito.
Quem vive com Deus, vive a palavra que está viva caminhando. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, Ele está dizendo, eu sou a Torá vivente. Porque lá em Deuteronômio capítulo 5, Deus fala que Ele é o caminho. E quando Jesus fala para eles, eu sou o caminho, Ele estava falando para os discípulos, olha, vocês conhecem a lei. Lembra que Deus falou que Ele tem um caminho, Ele é o caminho? Eu sou o caminho. Você pode me ler através das minhas atitudes. Agora, qual é a primeira coisa para eu ter um coração ensinável? Pergunta o quê? A gente vai lá para Filipenses capítulo 2. Se você não quiser abrir, para a gente não perder tempo. Capítulo 2, verso 5. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo. Qual é a primeira coisa para eu ter um coração ensinável? Exato, esvaziar de si mesmo. Todas as vezes que eu sento para aprender com Jesus, eu tenho que estar vazio de mim mesmo, senão não cabe o ensinamento. Um coração ensinável é um coração que está o tempo todo vazio de si para aprender de Deus. Não importa quantas faculdades, PhD, doutorado, quantos anos, quantas viagens, o que você já fez na sua vida, todas as vezes que você sentar com Jesus, você tem que estar vazio de si. Porque Deus não é um depósito para você despejar nele as tuas fragilidades. Mas eu preciso depositar em Deus. Ei, entenda algo. Quando você conheceu o teu marido, tua esposa, você foi casar, e você se relacionou primeiro com ela, antes de casar, você chegou depositando tudo aquilo que você, as suas dificuldades, os problemas? Oi, tudo bem? Meu nome é João. Olha, só BO na minha vida. Você não sabe o que está acontecendo, a minha vida está... A pessoa fica assim, ó. Como é que é? Você nem perguntou meu nome. Como assim? Você chegou falando? Mas não é assim que eu crio intimidade com Deus? Eu preciso falar, então eu vou depositar em Deus para criar intimidade. Então, volta àquilo que eu falei. Você conhece uma pessoa, um amigo então. Antes de você perguntar o nome, senta aí. Deixa eu falar para você. Acabei de furar o pneu do meu carro. Meu carro vai ter que ir para o conserto. Minha filha está doente. Ela fala, cara, dá licença, vou embora. É assim que você constrói relacionamento? Não. Como que você constrói relacionamento? Prazer, me chamo Derek, como é o seu nome? Ele vai falar o nome dele. E aí, cara, tá tudo bem? Você está aqui, o que você está fazendo? Ah, tô curtindo aqui, cara. Tô aqui no restaurante comendo. Eu também vim aqui hoje dar uma esparecida e tal. Pedi esse salgadinho aqui, esse doce. A gente quer um pouco aí? Não, obrigado, estou satisfeito já, comi uma porção aqui. Quer um suco? Ou estou sozinho, você está aqui também? E aí? Você trabalha, você faz... Está aqui há 5 anos, 10 anos? Vocês estão dando risada, chorando e falando um para o outro, cara, minha casa está uma dificuldade, cara. Aí você pode falar, não é? Porque houve um relacionamento. Então você gera intimidade com Deus se relacionando primeiro. Porque Deus não é um depósito para você chegar e despejar nele. Senão não vai gerar intimidade nunca. E aí você não consegue nenhuma coisa e nem outra. Eu preciso gerar relacionamento, intimidade, antes de poder querer que Deus... E aí quando você perceber isso que eu estou te falando, só que diferente do homem, quando você se relaciona com Deus, os teus problemas que te atrapalhavam de se relacionar com Ele, sem você precisar falar, Ele vai resolver. Mas não está resolvendo. Então onde está o problema? Relacionamento. Quanto mais eu me relaciono, mais Ele resolve. Então Paulo está dizendo assim, eu pude compreender quem é Cristo quando eu me esvaziei de mim. Vazio.
Vazio é um coração submisso. Sabe o que é um coração submisso? É alguém que pega o coração e põe na mesa e fala: trata dele para mim. Mas e para fazer isso? Sabe por quê? Porque quando a gente pega o nosso coração e põe na mesa, no nosso coração tem feridas, machucados, decepções, frustrações, mágoas, rancores, e você está colocando o seu coração na mão de alguém que também é imperfeito. E aí você pensa: como ele vai cuidar do meu coração se também ele é falho? E aí eu fico aqui, ó. Eu não vou dar meu coração para ele, porque ele também faz aquelas coisas, que ele também erra. Mas e se o Odélio fizer isso? Porque eu também vi ele pisando errado. Lembra da palavra que eu preguei? Foca em quem? Em você. Eu não tenho tempo para ficar se olhando se ele está fazendo errado ou não. Ele que trata disso. O meu carro está com problema, eu vou levar ele aonde? Vou levar no mecânico, vou levar no padeiro? Mas o mecânico é falho. Eu sei, mas é o que eu tenho para consertar o meu carro, porque ele entende mais do que eu. Então eu vou pegar meu coração, eu vou entregar na mão e vou confiar naquele que está sobre ele. Aleluia. Então quem que cuida do nosso coração? Quem que vela pelas nossas almas? O pastor, o líder espiritual. Quando você entrega a mão, o coração é igual no médico. Você precisa confiar no procedimento. Vai fazer uma cirurgia. Você vai tirar o quê? A vesícula. Você deita lá na maca lá da... Doutor, deixa eu ver o bisturi que você está usando aí. Você fica assim? Você não entende nada daquilo. Mas corta certo, viu? Ele só coloca anestesia e opera. Por que ele coloca anestesia? Para você não interferir no procedimento. Para Deus tratar, você não pode interferir no procedimento. Você quer ser curado, você quer ser tratado, então deixa o médico dos médicos fazer o que ele precisa fazer. Colocar a mão lá dentro do teu coração e pegar e cuidar de você. Aleluia. Paulo está dizendo: foi isso que eu fiz. Só que aconteceu comigo da pior forma. Paulo está dizendo: eu tive que cair. Eu tive que cair fundo. E sabe o que é o mais interessante? Que no começo da caminhada de Paulo, começo que eu digo assim, depois que ele está no caminho de Damasco, ele cai. Na verdade ele já caminhava, né? Ele cai. E antes dele partir, ele cai de novo, porque ele vai lá para o fundo do poço. O começo da caminhada de Paulo é o chão, e o final também é o chão. A diferença do começo para o final é que no chão ele estava caindo como homem. O final, ele cai como discípulo. E quando você cai como discípulo, quando você cai com a cara no pó, Deus te exalta, Deus te levanta, Deus te capacita. Você entende? Quando você coloca a cara, quando você começa a aprender a colocar esse coração e deixar Deus tratar das tuas feridas, porque não adianta você querer aprender outras coisas de Deus se tudo aqui que está dentro não for tratado primeiro. Então faz o seguinte: deixa Deus tratar, porque aí o que vier vai ser lucro. O fundamento, você não constrói a casa de cima, você constrói de baixo primeiro. Um coração ensinável, ele não tem tempo para discutir, para ficar prestando atenção. Não, ele está o tempo todo preocupado em: eu preciso o mais rápido possível disso daqui, para eu poder voar naquilo que Deus tem para mim. Hoje eu falei algo para minha esposa, e minha esposa falou assim: então vamos fazer hoje? Eu falei: não, hoje não dá mais tempo. Mas você acabou de falar para mim, para a gente fazer hoje. Eu falei: hoje tem 24 horas, quer dizer, tem menos, né? Porque a gente já tomou um café. A gente tem um agora. A gente não tem hoje. Porque eu estou aqui com você agora, à noite eu não sei. Então se nós não fizermos agora, nós não vamos conseguir fazer depois.
Então, se eu coloco o meu coração na mão de alguém para tratar, como as demais coisas da minha vida, eu preciso descansar, eu preciso confiar. Porque não tem a ver com ele, tem a ver com aquele que está sobre ele. E Deus está usando. Você entende? Então eu preciso confiar em quem está sobre ele. Então agora nós vamos lá para 1 Timóteo 5,17. Aqui, no nosso ministério, eu ensino sobre dízimo, primícia e oferta. E eu ensino que o dízimo é a 10ª parte. A primícia é uma parte do dízimo. E a oferta é aquilo que Deus coloca no teu coração. Só que não esse coração, esse coração. E sabe o que eu ensino para aqueles que querem se aprofundar e aprender mais? Que você deve dar o dízimo, a primícia e a oferta maior que o dízimo. Por quê? Porque a oferta não é o que sai do coração? Então, se você oferta maior do que o seu dever, você está dizendo para Deus o quê? Senhor, eu te adoro e eu te amo tanto, que eu estou te adorando com aquilo que eu possuo. Agora, por que isso é tão importante? 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, receber 2 vezes, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Por quê? Você não colocou o teu coração para ser cuidado, para ser tratado, mas você quer algo mais, você quer ser ensinado, você quer ser discipulado. Então, quando você oferta 2 vezes, ou seja, dobrado, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Quando você oferta, você está dizendo, eu estou colocando mais sangue nisso. Eu estou colocando mais sangue, porque eu quero que o meu sangue esteja no altar, para que todas as vezes que Deus olhar para mim, Ele encontre no altar um adorador. Ou seja, você está honrando. E quando você honra, você atrai sobre a tua vida honra. Você quer ser honrado, mas você não honra. Você quer algo para você, então você tem que fazer. Eu trago isso para mim. Entenda que toda pregação primeiro é para mim. Se você não receber, eu recebo tudo. Eu preciso aplicar mais. Então tem gente que fala assim, eu não vou na igreja, mas eu devolvo o dízimo, porque é o dever. Mas se você dá o dízimo e não dá a oferta, é uma casa inacabada. E se você dá a oferta e não dá o dízimo, é uma casa sem fundamento. Porque uma coisa tem a ver com a outra. Uma coisa tem a ver com a outra. E quando eu faço isso, eu estou dizendo, eu estou me esvaziando a um ponto de ser tratado e cuidado por Deus, confiando naquele que Deus levantou para estar sobre mim. Porque nós temos que ser ensinados por alguém, sim ou não? O evangelho significa homens cuidando de homens. Por mais que a gente fale, a gente se desentenda, precisamos sentar e alinhar. No casamento, nem sempre está 1000 maravilhas, tá? Não, às vezes um quer puxar o cabelo do outro. Um quer derrubar o outro da cama. Um puxa a coberta e deixa o outro sem. Se você tirar a coberta do meu pé, eu acordo na hora. A minha esposa é mestre em tirar a coberta e deixar meu pé coisa. Eu tenho que enfiar o pé.
Meu Deus do céu. Uma bobeira. Mas se não tiver, peraí, vamos dividir melhor essa coberta aqui? Um detalhe. Se não for resolvido, não tem alinhamento. E reino fala de simplicidade nos detalhes para assim compreender as complexidades. Se eu não construo o fundamento e não tenho um alicerce, eu não posso querer coisas maiores. É preferível que eu conheça os fundamentos do que eu ser usado por Deus para ministrar para multidões. Porque no último dia vai chegar diante dele e vai dizer: curei, expulsei. Ele vai falar o quê? Aparta de mim que eu não te conheço. Então o que adiantou fazer tudo? Senão, firmou-se nos princípios. Agora, quando eu falo agora, é um senso de urgência, no sentido de quanto tempo você ainda tem para se posicionar, e eu também. Quanto tempo? Fala, eu só tenho o agora. Eu não tenho amanhã, eu tenho agora. Um pouco antes de sair agora de casa, eu estava tomando um café, rápido. Minha esposa estava arrumando, eu nem falei para ela. Mas eu tomei uma lapada de Deus tão violenta, simplesmente porque os meus filhos estavam pulando corda e acabaram de tomar banho cheirosinho. Eu não acredito que eles estão pulando corda agora. Vai suar, né? E eu chamei a atenção deles e Deus me deu uma lapada tão grande que eu perdi até o rumo de casa. Dentro de casa, eu fiquei desnorteado. E aí? Aí eu agradeci a Deus por aquela correção. E mais uma coisa que eu aprendi. Então um coração ensinável é um coração submisso. É um coração vazio de si mesmo. E se eu não consigo esvaziá-lo, eu preciso então expor. Olha, sabe por que eu não consigo me esvaziar? Porque eu tenho uma machucadura aqui, ó. Se você falar, é mais fácil ainda de tratar. O médico chega para você e fala assim: pois não, o que eu posso ajudar? Eu quero que o senhor cuide de mim. Tudo bem. No quê? Não, eu quero que o senhor cuide. Mas o que está acontecendo? Não estou legal. Mas está sentindo o quê? Não estou bem não. Mas o que você está sentindo? Uma dor. Aonde? No corpo. Mas aonde é? Não quero falar. Aí eu vou sair do médico e vou falar para os outros assim: olha, esse médico não é bom não, viu? Eu fui lá para ser curado, ele não trata de mim. Falei para ele que estava com dor no corpo. Ei, o médico não é evidente. Chega para o médico e fala assim: aqui, a dor no coração, está apertando. Então vamos fazer exame. Quanto mais sincero eu for e declarar e permitir ser curado, mais rápido é o processo, mais rápido eu vou estar restaurado, mais rápido Deus vai fazer em mim o que Ele precisa fazer. Está vendo que quem atrasa o processo de evolução sou eu? Quem atrasa o crescimento sou eu mesmo? É verdade, eu sou assim mesmo. Parece que essa palavra é para mim. Tudo bem. Mas também ficar em cima disso não resolve. Sabe o que resolve? Tomar para si e falar: então vamos mudar a partir de agora. E não ficar procrastinando, deixando para amanhã, para depois. Então quando eu permito que alguém cuide de mim, que alguém trate de mim, isso é benéfico para mim mesmo. Só que a forma como eu vou ser tratado não compete a mim entender. Entende? Por que o médico fez um X assim, ao invés de fazer assim? Eu não sei, cara. Ele sabe. E o fato de eu entender o porquê que ele fez um X e não um risco, não vai mudar o que ele precisa fazer em mim. O que ele precisa fazer em mim, ele vai fazer. Imagina que você tem um câncer instalado no seu corpo com metástase, ou seja, alastrou o câncer.
e você tem horas, as suas horas estão contadas de vida. O médico vai chegar para você e falar assim: olha, nós vamos te anestesiar. Eu vou colocar, olha, eu estou falando bastante de médico, nem pensei nisso, é o Espírito Santo. Ele fala: olha, eu vou te anestesiar, você vai passar por um procedimento, e vai demorar 4 horas essa operação mais ou menos, mas nós vamos retirar todo o tumor maligno. Só que eu preciso fazer isso agora, porque se passar 15 minutos, você pode morrer. Amém? Não, tudo bem, doutor. Como que vai ser? Não, a gente vai fazer a operação. Você vai deitar, a gente vai fazer. Tá. Mas como é que vai ser o corte? Não, eu vou pegar o bisturi, eu vou cortar você aqui e tal, vou abrir essa parte. Mas tem uma equipe para isso? Tenho equipe. Mas qual instrumento que você vai usar? Não, vou usar isso aqui, ó. Ah. E como que é lá dentro quando você corta? Não, lá dentro eu tenho que limpar tudo, né? Tem que esterilizar. Eu vou cortando, tirando, tem que ligar os nervos. Ah, entendi. Mas depois? Não, depois que tirar eu vou ter que fechar. Mas o senhor já fez isso aqui outras vezes? Já fiz. Ah, entendi. Mas e se não der certo? Olha o que está acontecendo. O tempo está passando. Não, então, se não der certo, aí a gente vai ter que fazer outras coisas. Fazer o quê? Você entende que as suas perguntas e as respostas que ele vai dar não vai mudar o fato daquilo que você precisa fazer, operar? Se entrega, dá o coração de uma vez. Deita na mesa. Eu sei que é difícil, porque você já foi tão machucado, tão ferido, que você não quer se entregar. Quando eu fui diante do meu pai espiritual, eu peguei e pulei o processo. Como eu tinha encontrado um pai, eu queria que ele fosse meu pai, já fiz logo o processo, eu pulei a etapa. Já cheguei e coloquei já a ferida aberta, tudo para fora. E falei: eu fiz isso? Ele falou: vamos conversar. Eu falei: pai, vamos conversar? Vamos. Eu falei: olha, eu queria ser tratado, o que eu posso te ajudar? Eu falei: ó, isso. Abri e mostrei a lepra inteira. Eu falei: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, eu fiz assim, eu fiz assado, eu sou assim, eu penso isso, eu tenho vontade disso, eu sou isso. Eu não falei do outro, eu não falei de terceiro, eu não falei do ciclano, eu não falei do que fizeram, eu falei de mim. Eu sou isso, ó. Depois que eu desenvolvi uma aproximação, um relacionamento, aí eu expus. Falei: é isso aí, pai. Agora trata aí como é que o senhor sabe tratar, porque eu não vou conseguir não. E dali em diante, eu fui curado. Só que ele disse para mim: eu vou curar aqui, ó. Tá vendo? Só que você tem que fazer isso daqui. Entendeu? Mete a faca aí. Sem dó. Arranca de uma vez. Falei: já perdi muito tempo, eu preciso correr. Minhas pernas já é pequenininha, né? Então eu preciso correr mais 2 vezes mais rápido. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Romanos 12, 1. Portanto, caros irmãos, então vocês entenderam sobre a oferta, sobre honrar aquele que está sobre você. Só que qual é a maior oferta? Qual é a maior oferta que nós podemos dar para o nosso líder espiritual, para o nosso pai, para o nosso mentor, para o nosso mestre, para o nosso guia? Vou falar essa palavra não, porque senão vai ter gente que vai interpretar errado, né? Ô Jesus, dá sabedoria. Para o nosso pastor, para o nosso mestre, para o nosso pai espiritual.
Qual é a maior oferta que nós podemos dar para Ele, para alegrar o coração dEle? Paulo vai dizer: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. O apóstolo Paulo está dizendo: ei, se você quer ter comunhão com Deus e andar alinhado debaixo da sua cobertura, você precisa ser transformado na sua mente. E ser transformado na sua mente é você então, de fato, oferecer o teu coração como oferta. Coração como oferta. Sabe, mais uma vez, o que é o coração como oferta? Arranca o coração, dá na mão do Pai e deixa Ele tratar. Sem ficar assim, ó. Fecha, igual a minha filha hoje. Pai, pega no colo, fecha o olho para ver a surpresa. Ela já tinha visto o bolo. Ela já tinha visto o bolo. Mas ela queria que eu pegasse no colo para fazer a surpresa. Que surpresa se ela viu? Olha isso. Ela já tinha visto o bolo. Por que ela queria que eu fechasse o olho dela para a surpresa que ela já viu? Porque ela queria estar no colo do Pai, e o Pai abriu o olho dela, os olhos dela, para ela ver através daquilo que o Pai liberou, através daquilo que o Pai tirou. Filha, é para você. Eu não precisei comprar presentes caros, eu não precisei fazer tudo. Eu peguei um dinheiro, eu comprei ingredientes para o bolo e falei: está aqui, ó. E o mais incrível é que até ontem, a minha esposa falava para mim assim: amor, precisa comprar, como é que a gente vai fazer? Eu falei: não sei, Deus vai prover. Foi eu falar isso hoje cedo, e Deus proveu. Não teve festa, não teve nada, só teve um bolo. Mas teve tirar as vendas do olho, para ela poder enxergar. Então deixa Deus tratar, deixa Deus fazer o que precisa ser feito. Deixa Deus fazer o que precisa ser feito, não impeça o agir de Deus. Então a maior oferta que pode agradar o coração de Deus é o nosso coração. No fim de tudo, Deus quer o nosso coração. Ele quer que a gente se entregue a um ponto de não mais controlar a nossa própria vida. Queremos confiar em Deus desconfiando. Queremos confiar em Deus olhando para ver se vai dar certo. Dizemos ter fé, e quando vem a luta, para onde está a nossa fé? Não é verdade? Quantas vezes nós dizemos ter fé e a hora que vem a dificuldade, a gente fala: será que vai dar? E sabe o que eu descubro? Que eu tenho pouca fé. E tudo bem ter pouca fé. O que você não pode é permanecer assim. Eu tenho pouca fé, mas eu vou melhorar. Eu sou turrão, mas eu vou melhorar. Mas quanto tempo? Até quando? Nós não temos todo o tempo do mundo para isso. E tem pessoas morrendo lá fora, precisando daquilo que nós carregamos. O que cada um aqui dentro, que você está assistindo, carrega. Seja com ferida, seja não. Deus, Ele quer você. Ele quer você. Sabe por que Ele quer você? Porque foi Ele que te fez, Ele conhece você. Hoje escutei uma frase muito forte, que me fez repensar em certas coisas. Alguém falando assim: cara, tudo que eu sofri até hoje, eu passei, é porque eu mereci. Naquela hora porque quando o coração ensinável é assim, quando você deposita, você não pode querer ficar ali, ó. Lembra que eu falei? Um coração ensinável, ele tenta entender o outro lado. E quando eu ouvi aquilo, eu recebi tudo o que eu mereço. Eu falei assim: mas tem coisas que eu não mereço, eu recebi. E aí essa pessoa continuou falando: porque de alguma forma Deus usou isso para tratar você.
para que você se tornasse o que você é hoje. E ele ainda disse, tudo uma quitação de dívida. Eu achei muito forte, porque nós já passamos por tantas coisas, às vezes, coisas que não tínhamos culpa, e fomos machucados. Mas quando olho lá na frente, no meu futuro, quantas vezes eu machuquei a Deus? Quantas vezes eu pisei em Deus? Quantas vezes eu falhei com Deus? É mais ou menos, eu ouvi Deus dizer, já está quitado, pelas suas feiuras no futuro. Não estou falando que você tem que levar essa palavra para você, amém? Estou só compartilhando algo que eu tomei para mim, porque eu prefiro trazer para mim a responsabilidade e falar, realmente eu fiz muita coisa mesmo e eu tive que passar por isso, do que eu ficar penalizando pessoas e terceiros. Porque quando eu trago para mim, eu assumo o controle da minha vida, eu falo, eu vou melhorar a partir daqui, eu vou trabalhar, eu vou me disciplinar, eu vou mudar, e daqui eu vou partir daqui, eu vou prosseguir. Mas eu sei que é complicado, porque, sei lá, você vê, igual no caso, por exemplo, das escolas, que aquele rapaz matou as crianças. Como uma criança pode merecer isso, não é verdade? Mas quando eu vou para a justiça de Deus, e saio da minha justiça, eu não questiono mais, eu confio naquilo que Deus faz, ainda que para mim possa parecer ruim. Você entende? Ainda que eu não entenda, ainda que doa em mim, Deus sabe o que é melhor para mim. Ainda que doa em mim, Deus sabe o que é melhor para mim. Ainda que doa em mim, Deus sabe o que é melhor para mim. E se Deus assim permitiu, Ele sabe o que é melhor. Ainda que não entenda, Deus sabe o que é melhor. Ainda que eu sofra, Deus sabe o que é melhor. Da mesma forma como Deus tirou os 10 filhos de Jó, Deus sabe o que era melhor para ele. E a palavra vai dizer que era um homem reto e justo diante de Deus. O que ele mereceu para ter isso? Os 10 filhos arrancados dele. O que ele fez para merecer isso? De ficar doente a ponto dos cachorros lamberem as suas feridas, com um caco quebrado de telha coçar as suas feridas. Ficar numa situação onde ele sentava e os amigos escarneciam dele, dizendo, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. A mulher falar isso para ele. Eu não sei. E se eu entrar nesse questionamento, eu deixo de viver. Porque o tempo está correndo, e enquanto eu tento entender tudo que o médico vai fazer, eu deixo de viver aquilo que o médico pode me dar. Uau! Obrigado. Aleluia! Nossa, se não é ele para me ajudar aqui, não consigo pregar não. Porque eu não tenho essa capacidade não, filho. Meu negócio é assistir filme com as crianças, comer pipoca só. Da onde que vem? É dele, não é meu não. Eu gosto de comer um lanche, uma pizza. Chamando para comer pizza, então eu fico feliz. Mas de onde que vem essa palavra? É dele, não sou eu. Eu ponho o coração na mão dele e ele fala. Então quando eu decidi assumir o controle da minha vida, eu pesei, eu falei, meu, já fui tão machucado, tão pisado aqui. Chega, vamos virar a página. Vamos colocar lá, o jubileu foi isso. Eu virei para as coisas do passado, deu uma bicuda assim, ó, pum. Sumiu. Mas não é assim, é assim, aquilo que você acredita é aquilo que é. Porque o apóstolo Paulo fala que aquilo que condena é a sua própria consciência. A partir do momento que eu acreditei e coloquei tudo no mar do esquecimento, está no mar do esquecimento. Se você perguntar para mim, mas você fez isso no passado, eu vou falar, não fiz.
Você está mentindo porque eu vi você fazendo. Vou falar para você, você está preso lá. Eu não estou mais lá. Eu estou daqui para frente. Lá atrás não existe mais. Ah, mas é fácil fazer isso, né? Eu sei que não é fácil, mas eu prefiro viver assim do que ficar carregando o passado nas minhas costas. Esqueça. Vira a página e viva o melhor que você tem, que Deus tem para você hoje. Deus tem o melhor para você hoje, daqui para frente. Aleluia. Deixa eu ver o tempo aqui. Glória a Deus. Um dia Deus vai me dar um celular com bastante memória, que esse aí, tadinha. Eu começo a pregar, o celular fala assim, ó, não vai dar tempo, hein? Parece... Parece gente da... Você vai pregar, eu falo, ó, você tem tempo para pregar, viu? Agora meu celular está sem misericórdia. Mas glória a Deus, porque ainda tem um celular, podia não ter. Então, vamos lá para Salmo 51, 16, 17. Quem sabe eu consigo terminar hoje essa palavra. Senão vai virar trilogia do Coração Ensinável. Vai virar melhor que Senhor dos Anéis. Ai, misericórdia, você não assiste essas coisas, né? Ah, eu não vou entrar nisso não. Sério. Salmo 51, 16 e 17. Não te deleitas em sacrifícios, nem te compraz em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O salmista está dizendo assim, olha, não fica se gabando porque você dá muita oferta, não. Quando você começa a viver um estilo de vida de oferta violenta, tem gente que começa a se gabar, dei tanto de oferta. Não sei que se gaba de oferta, não. A sua oferta é para você mesmo. Você está dando, você está ofertando para mostrar que você é um adorador. Mas o que Deus quer mesmo seu, é isso que está no 17. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito e um espírito quebrantado e arrependido. Jamais será desprezado por Deus. Aleluia. No fim de tudo, Deus quer o teu coração. Você pode colocar barreira, muralha, você pode colocar o que você quiser, soturrão. Se Deus decidir entrar, filho, não tem ninguém que pode impedir, parar. Não tem o que fazer. E quando Ele atinge, Ele alcança o seu coração, aí você se rende totalmente. Pensa no Jonas da vida, que foge. Quantas vezes eu fugi? Caí na boca da baleia, foi cuspido para fora. Não vou fazer, não adianta fazer, não vou. Escondia. Aí ele vinha, levantava a coberta. Você está aí, né? Eu, para debaixo da cama. Aí ele, filho, eu fugia para lá. Não tem. Quando Deus quer você pode querer fugir para onde você quiser, não tem jeito. Deus, Ele vem em sonho, usa a pessoa, usa a borboleta, usa o passarinho. Você fala, meu Deus do céu, mas você não deixa, não? Não. Você deixa seu filho? Se estiver morrendo, você vai deixar seu filho? Você não deixa. Quem dirá Deus que é perfeito? Nós sendo os maus, Ele faz. Nós pensamos no melhor do nosso filho, não damos pedra para ele comer. Quem dirá Deus não vai abandonar você, não vai largar você. Não vai, você pode rebelar com Ele, chutar a porta, Ele vai vir. Ele vai te pegar e vai te abraçar até você se render e dar o coração. Só que a forma, às vezes, dele fazer isso não vai entrar de acordo com aquilo que você espera que ele faça. Eu quero que o Senhor venha assim. Não, ele vai vir do jeito que ele precisa vir. Porque ele sabe aquilo que é melhor para mim e para você. Mas no fim de tudo, ele quer um coração contrito. Sabe o que é contrito? Um coração constrangido, que não quer mais viver a vida que vive. Eu não aguento mais ser chato do jeito que eu sou. Eu não aguento mais ser durão do jeito que eu sou. Eu não aguento mais ser turrão do jeito que eu sou. Orgulhoso do jeito que eu sou. Chato, eu não estou me aguentando. Quem quer esse coração? Se você oferecer o coração assim, ninguém pega. É igual bomba relógio, vai estourar a qualquer hora.
Aí você encontra a multidão assim, ó, você fala assim, eu sou isso aqui, ó. Alguém quer? Tem certeza que não, porque a vida inteira eu fui rejeitado. Olha eu falando. Eu peguei o coração diante da multidão e falei assim, olha, quer? Olhei para o lado, olhei para dentro de casa. Ninguém queria dentro de casa. Não é possível. Não estou valendo mais nada. No meio daquela multidão, tinha um cara. Tinha um homem sentado no meio da multidão. Acho que não está legal não. Um homem simples, barba no rosto. Como diz o meu filho, sandália nos pés. Eu falei assim, o senhor ouviu o que eu falei aqui? Ouvi. Era um leilão. Tinha outras coisas na prateleira, oferecendo. E alguém falou assim, isso aí está em leilão, mas isso não vale nada. E sabe o que esse homem falou no meio da multidão? Ele falou, não, porque eu conserto coisas e coleciono relíquias. Aí eu olhei para o meu coração e falei assim, relíquias? Não é possível. Aí alguém ouviu do lado. Só quem é espiritual vai entender o que eu estou falando. Alguém olhou do lado e falou assim, mas você vai dar quanto por isso daí? Eu vou dar 1.000. Aí eles começaram as pessoas do lado começaram a cochichar, porque quando vê alguém fazendo, quer fazer. Então, se ele está falando é porque ele viu o valor. Talvez eu não vi, né? Ele mexe com isso. Eu dou 2. Aí as pessoas começaram a ficar interessadas. Algumas ofereceram 5, 10, 15, 20. Tinha um milionário lá, falou de 1 milhão. Mas esse homem continuava assistindo, mas a aparência dele não era de ter alguém com muitas posses. E de repente no meio, você vai falar assim, nossa, você está falando porque você leu isso em algum lugar. Não. Ele está falando aqui, ó. E de repente ele pegou e falou assim, olha, eu quero dar uma oferta agora que eu tenho certeza que ninguém vai cobrir. Então aquele homem que fica batendo o martelo, né? Nem sei como é que chama. Leiloeiro. Obrigado, filho. Mais uma vez os universitários aqui. Top 10. O leiloeiro com o martelinho falou, então diz aí a oferta qual é? Então aquele homem levantou da cadeira, falou assim, olha, eu estou disposto a dar a minha vida por esse coração. Todo mundo olhou assim e falou, como é que é? Ele falou, e aí? Até os milionários guardaram na hora, falando, não, eu não vou fazer isso, o que é isso? A sua vida, você é doido? Quem pode dar vida por alguém que não tem valor? Sabe o que Deus está dizendo para você hoje, nessa noite? Ele levantou da onde ele estava, das moradas celestiais, e desceu para comprar o teu coração com um preço que ninguém podia pagar. Do jeito que ele está. Do jeito que ele está. Isso é amor de pai. Nossa, é forte, né? A palavra falou comigo, mexeu aqui, ó. Eu amo esse Deus. Você só vai amar esse Deus se você colocar em prática o que você está ouvindo hoje. Amor sem atitude é só bajulação. Amor sem atitude é só bajulação. Tem que ter atitude. Se eu amo, eu tenho que ter atitude. Eu sempre falei que eu amei minha esposa, mas eu nunca tive a atitude de um marido de verdade. Eu entendi que eu só bajulava ela. E hoje eu fiz uma proposta para ela, hoje eu fiz um alinhamento com ela. Falei, olha, a gente vai começar a fazer isso assim a partir de agora e tal. Tomei as rédeas, literalmente, da minha vida. Eu falei, cara, eu quero ser um cara imparável na mente.
Assume o controle da sua vida, da sua casa. Não aceita o casamento que você tem. Não aceita a fé do jeito que você tem. Não aceita o relacionamento do jeito que você tem com Deus. Fala, eu vou mudar a partir de hoje, de agora. Assume as rédeas e fala, eu vou dar a volta por cima. Eu vou vencer. Ajunta com 2, 3 que está doido igual você. Assim. E vamos junto. Vai sair umas faíscas, mas pega o Fusca. Pá, na questão. Mas no Fusca cabe 20 pessoas. Não é assim? Você pega um Palio, um Corsa, não cabe, mas o Fusca cabe 20 pessoas, o carrinho pequenininho assim. Que aguenta o tranco. Então o salmista está dizendo, um coração contrito e quebrantado ele não vai desprezar. Amém. Então nós vamos agora, para encerrar a palavra de hoje, lá em Isaías 53. Alguém perguntou para mim esses dias assim, por que você fala assim, daqui a pouco você parece estar falando com alguém? É que eu falei, eu tenho um ponto aqui no ouvido. É tipo apresentador do programa o negócio, né? O diretor que eu falo, o que você quer que eu fale agora? Aí fala. O problema é quando dá falha, aí eu falo de mim, né? Aí sem escutar dá errado. Mas quando tá ligado o ponto, dá certo. Último capítulo, para a gente encerrar a palavra de hoje, Isaías 53, do 7 ao 10. Então, vocês lembram daquilo que eu falei das crianças que foram mortas? Mas não merecia, como assim? Eu tenho tudo aquilo que eu mereço. Só que não é para você se frustrar, no sentido, nossa, eu não estou valendo nada mesmo. Não, é para você enxergar que tudo que Deus faz é para o teu crescimento, para o teu bem. Não tome a palavra para te diminuir, coloca isso para te impulsionar. Você acha que o Filho de Deus, perfeito, o Filho de Deus que é perfeito, vamos falar de nós agora não, merecia alguma coisa? Perfeito, santo, pleno, que nunca errou, merecia alguma coisa? Isaías 53, 7, ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Olha aí, quando eu não consigo ter um coração ensinável, quando eu não sei fechar a minha boca, eu atrapalho o cuidado de Deus, eu atrapalho o cuidado do médico. Agiu, porque tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter um espelho. Quem é o nosso espelho? Quem é o nosso foco? É Cristo, Ele é o modelo, Ele é o mestre. Então através das suas atitudes a gente vê como que a gente tem que agir. Então ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo ele não abriu a boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, e não expressou nenhuma palavra. Você quer que seu coração seja tratado? Seja cuidado? Seja ensinado? Ouve mais e fale menos. Só que não adianta você não falar e aqui dentro está borbulhando. Mas se eu não falar, eu não vou ser tratado. Não. Você vai aprender a silenciar aqui dentro, à medida que o amor de Deus entra. 8. Por intermédio de julgamento, tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Ou seja, além dele não merecer, ele pagou por um preço que era dos outros. 9. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca, contudo, escuta agora isso, pelo amor de Deus. Escuta. E guarda isso no teu espírito. Verso 10. Contudo,
foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. Aí você vai na igreja hoje, você vai ter casa, você vai ganhar carro, você é o centro de Jesus. Não, meu amado. O centro do evangelho é Jesus. É o reino, não é eu. Foi do propósito de Deus ele sofrer. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os teus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Ou seja, eu nunca vou entender o que Deus fez. Nunca vou entender. Eu vou repetir, eu nunca vou entender. Eu compreendo que Jesus fez, mas eu não vou entender a forma, não vou. Enquanto eu fico nisso, eu não prossigo. Sabe o que Jesus fez? Ele não queria perder tempo, ele logo entregou o coração e falou: Pai, se é para fazer, eu vou fazer. E vou fazer logo para que se cumpra logo, porque quanto mais rápido cumprir a tua vontade em mim, mais rápido o Senhor pode alcançar pessoas através de mim. Então Deus quer alcançar pessoas através de você, mas para isso precisa fazer em você. Se deixe ser tratado, se deixe ser cuidado, se deixe ser ensinado, coloque o coração na mesa e deixe o médico mexer nas suas feridas. Porque Deus quer você. Aleluia. Deus, Ele quer você. Talvez você nunca seja um pregador, um pastor, um profeta, talvez não. Mas talvez você seja a resposta de Deus aonde você trabalha, nos lugares que você vai, para aquela pessoa que está morrendo. E isso talvez tenha mais peso do que aquele que está pregando a palavra no altar. Não tem a ver com predileção, Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem um chamado para cada um específico. Talvez Deus fala mais com um do que com o outro, porque aquele precisa ouvir mais a voz de Deus, por causa do chamado dele. Se Deus chamou aquela pessoa para ser um profeta de Deus, é obviamente que Deus vai falar mais com ele do que um cara que trabalha na lavoura, por exemplo. Porque aquele vai edificar vidas, não que o outro não vai, mas aquele foi separado para fazer isso. Mas Deus não ama mais ele do que aquele outro, não. É um chamado de cada um. Você entende? Mas não aceite viver a vida que foi colocada para você desde o seu nascimento. Não é essa a vida que Deus tem para você. Porque você não é da terra. Você é do céu. Você não é daqui, você é de lá. É como eu disse também, o saber e o querer sem o executar não tem utilidade. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu quero, mas eu não executo. Em tudo na sua vida, você precisa executar. E a primeira coisa que tem que ser prioridade, top 10 lá, 1, é o reino. Isso independente de chamado ou não. Na vida de todas as pessoas, o primeiro tem que ser o reino. O reino. Fala, o reino. Outra vez. Outra vez. O reino. Isso é um coração ensinável. Um coração que se deixa ser tratado. A questão não é o homem. A questão é que quem sai perdendo sou eu mesmo, quando eu não me deixo ser cuidado. Eu falei para minha esposa muitas vezes, sabe por que eu agi assim, eu não queria ser assim com você? Por orgulho meu. E sabe o que eu tenho aprendido esses dias? Porque coração ensinável você aplica em tudo. Tudo que você agora eu vou falar dos maridos agora. Não é terapia de casal não, mas é porque está dentro da palavra. Coração ensinável é em tudo. Tudo que você deposita na tua esposa, na mulher,
Eu tenho aprendido isso com meu pai espiritual. Tudo que você deposita na tua mulher, ela vai multiplicar. Então se eu deposito raiva nela, ela vai ficar mais raivosa. Vai virar querer morder. Se eu deposito mais amor, ela vai multiplicar. Tudo a mulher ela multiplica. Então Cristo é o cabeça, a igreja é a noiva. Então ele deposita. Só que a noiva precisa aceitar. Só que a noiva ela não vai aceitar qualquer coisa. Mas por que a igreja está do jeito que está? Porque a igreja parou de ouvir o noivo. Agora, as igrejas que têm ouvido o noivo, ela tem multiplicado aquilo que o noivo tem lançado sobre ela. Então, para você que é marido, tudo aquilo que você depositar na tua esposa, ela vai multiplicar. Então, muitas das vezes que o meu casamento não estava legal, eu falei para Deus, trouxe para mim, a culpa foi minha. Porque eu depositei nela, lashon hará, palavras de maledicência. Eu depositei nela palavras que não deveria falar. Você não fez o negócio, viu? Por isso que você não faz mesmo. Pronto. Plantei, vai multiplicar aquilo. Ela vai fazer, não vai fazer mais vezes. Isso em tudo, em tudo, em tudo. Não, eu quero mudar, sabe? Mudar. Profetizar. Quero assumir o controle. Assume o controle da sua vida. Fala, eu, hoje, assumo o controle da minha vida. Para ter um coração ensinável. Aleluia. É isso, meus amados. Glória a Deus. Consegui terminar. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Meus amados, mais uma vez obrigado pela palavra, por você ter ficado aqui comigo. Hoje você pode ver que é a noite de primícias. Nós vamos comemorar aqui. Por que você não filma o culto inteiro? Você quer assistir o culto inteiro? Vem aqui. Mas eu moro longe. Aí você vai ter que vir um dia aqui. E olha, você gostou da palavra? Abençoa a gente. Sela com a tua oferta. Ouviu a palavra? Sela na tua vida. Sobre você, sobre a tua casa. Eu tenho certeza que você vai, a partir de hoje, aplicar e ter um coração ensinável. Não se permita ter a vida do jeito que está. Mude, transforme. E nos siga nas redes sociais. YouTube, GDA Guerreiros Aliança. Facebook, GDA Guerreiros Aliança. Instagram, GDA Guerreiros. E agora TikTok. GDA Mind, transforme a sua mente. Segue a gente no TikTok lá. Está em todo lugar. Você vai ver daqui a um tempo, escreve o que eu estou dizendo. O GDA vai estar em todos os lugares. Aonde você olhar vai ter GDA na sua... Fala, não é possível. Está aí. Vai pegar, já pegou. Eu te espero até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.